é Silvia Renata de Oliveira Penchel, eu sou tabeliã e oficial registradora do Cartório Ofício Único de Coatis, Estado do Rio de Janeiro. Sou especialista em Direito Civil e também em Direito Notarial e Registral. Bom, hoje eu vou começar a segunda aula sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiros. Na aula passada, a gente falou qual o motivo da existência de limitações para que um estrangeiro adquira imóvel rural no Brasil. A gente falou sobre a legislação aplicável ao caso e também a gente falou sobre a definição do conceito de imóvel rural. Hoje eu vou começar falando para vocês sobre o conceito de estrangeiro. Quem é o estrangeiro? Bom, o estrangeiro é aquele que não é brasileiro. Bom, parece óbvio isso, né? Mas é bem isso mesmo. Estrangeiro é aquele que não é brasileiro, seja nato ou naturalizado. Então é importante a gente definir quem é o brasileiro. Bom, o Brasil adota, em regra, o princípio do ius soli. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em regra, todo aquele que nasce no território brasileiro é brasileiro. Eu falo em regra porque existem exceções. Existem casos em que a pessoa vai nascer no território brasileiro e não vai ser brasileira, e também existem casos em que a pessoa vai nascer no exterior e vai ser brasileira. Como, por exemplo, o caso de filhos de brasileiros que nascem no exterior e se registrem no consulado brasileiro daquele país. Essa pessoa vai ter nascido no exterior, mas vai ser um brasileiro nato. Ou então a pessoa nasce no exterior, filha de brasileiros, se registra na repartição competente no exterior, mas depois vem a residir no Brasil e quando faz 18 anos, quando atinge a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira. Essa pessoa também vai ter nascido no exterior, mas vai ser um brasileiro nato. Ou seja, então a regra é do ius soli, de que nasceu no território brasileiro é brasileiro, mas existem várias exceções. Essas exceções, essas regras sobre nacionalidade, elas estão no artigo 12 da Constituição Federal. E é muito importante a gente conhecer esse artigo para saber se a pessoa é brasileira ou estrangeira. Inclusive, esse artigo, ele traz as hipóteses de naturalização, que é aquela hipótese em que a pessoa originariamente não era brasileira, mas que se naturalizou. Bom, sendo brasileiro nato ou naturalizado, vai poder adquirir imóvel rural livremente no Brasil. Não vai precisar observar as limitações da Lei 5.709 de 71, a não ser que esse brasileiro, nato ou naturalizado, seja casado com pessoa estrangeira sob regime em que há comunicabilidade de bens. Nesse caso, o brasileiro também vai ter que respeitar as limitações da lei. Isso está na Instrução Normativa 70 de 2011 do INCRA, no artigo 11. Bem, agora que a gente já sabe quem é o brasileiro, quem é o estrangeiro, a gente vai falar quem é o estrangeiro que pode adquirir imóvel rural no Brasil. Porque a gente vai ver que não é todo estrangeiro. Ainda que com limitações, só alguns estrangeiros podem adquirir imóvel rural no Brasil. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, primeiro eu vou falar do estrangeiro pessoa física. Quem é o estrangeiro pessoa física que pode adquirir imóvel rural no Brasil? O estrangeiro pessoa física que pode adquirir imóvel rural no Brasil é o estrangeiro residente no Brasil. Antigamente havia uma discussão se essa residência devia ser permanente ou não, e prevalecia que não precisava ser permanente, bastava que o brasileiro tivesse residência no Brasil e apresentasse o passaporte com visto válido. Isso já era possível para ele adquirir o imóvel rural no Brasil. Mas essa não é mais a posição que prevalece, porque o INCRA, através da Instrução Normativa 70 de 2011, estabeleceu que para um estrangeiro, pessoa física, adquirir imóvel rural no Brasil, ele tem que ter, sim, residência permanente no Brasil e deve estar inscrito no Registro Nacional de Estrangeiro. Ele tem que apresentar o RNE. Isso está no artigo 3º, inciso 3, da Instrução Normativa 70 de 2011 do INCRA. Essa instrução normativa do INCRA, inclusive, ela traz no artigo 13
quais são os documentos obrigatórios que o estrangeiro deve apresentar, o estrangeiro pessoa física, para adquirir um imóvel rural no Brasil. E no inciso 2 desse artigo 13, ela fala exatamente do RNE, do Registro Nacional de Estrangeiro, que é um documento obrigatório que esse estrangeiro pessoa física deve apresentar. Nesse artigo 13 também, que fala dos documentos obrigatórios, o inciso 5º desse artigo diz que o estrangeiro tem que apresentar um comprovante de residência, podendo ser substituído por uma declaração de próprio punho. Aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, que o que pode ser substituído por uma declaração de próprio punho não é a condição de estrangeiro residente permanente no Brasil. Essa residência permanente ela tem que ser provada pelo RNE. O que pode ser substituído por declaração de próprio punho é apenas o endereço, o comprovante de residência. É bom a gente falar isso porque às vezes pode causar uma certa confusão. Bom, falando de estrangeiro pessoa física, a gente tem que abrir um parênteses para os portugueses, porque os portugueses eles têm um tratamento diferenciado. Aquele artigo 12 da Constituição Federal que eu falei para vocês, que traz todas as regras sobre nacionalidade, o parágrafo 1º desse artigo 12 diz o seguinte, que os portugueses residentes no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvos os casos previstos nessa Constituição. Bom, existe um Estatuto da Igualdade entre Brasil e Portugal. Esse estatuto ele atribui igualdade de direitos aos brasileiros residentes em Portugal e aos portugueses residentes no Brasil. Só que esse estatuto ele não é de aplicação automática. O que eu quero dizer com isso? Que se o português residente aqui no Brasil quiser adquirir um imóvel rural de forma livre, sem respeitar as restrições da lei, ele vai ter que ir até o Ministério da Justiça e pedir a expedição de uma certidão de reciprocidade. Essa certidão de reciprocidade vai comprovar que um brasileiro residente em Portugal teria o mesmo direito de adquirir um imóvel rural livremente e aí ele vai poder adquirir esse imóvel rural sem ter que observar os limites, as restrições da Lei 5.709 de 71. Bom, acabei de falar sobre o estrangeiro pessoa física e agora eu vou falar sobre o estrangeiro pessoa jurídica. Quem é o estrangeiro pessoa jurídica? Quem é a pessoa jurídica estrangeira que pode adquirir imóvel no Brasil? Bom, a pessoa jurídica estrangeira que pode adquirir imóvel rural no Brasil é a pessoa jurídica autorizada a funcionar no Brasil. E quem dá essa autorização é o Poder Executivo Federal. Então, uma pessoa jurídica estrangeira que queira adquirir esse imóvel, o que ela vai ter que apresentar? Bom, primeiro, essa autorização do Poder Executivo Federal. Segundo, ela vai ter que estar inscrita no órgão competente do local onde ela vai atuar, ou seja, se for uma pessoa jurídica empresária, vai ter que estar registrada na junta comercial, se for não empresária, no registro civil de pessoas jurídicas. Essa exigência está no artigo 1136 do Código Civil, que exige que essa pessoa jurídica, para iniciar suas atividades, que ela esteja com seus atos constitutivos registrado no órgão competente. Então, além da autorização do registro dos atos constitutivos, essa pessoa jurídica também vai ter que estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ela vai ter que ter o CNPJ. Por quê? Porque os negócios jurídicos que são celebrados por escritura pública, a pessoa vai ter que apresentar o CNPJ. E esse é um caso que tem que necessariamente ser feito por escritura pública. Isso a gente vai falar mais à frente. Uma questão que já trouxe muita divergência é a questão da pessoa jurídica brasileira, mas com maioria de capital estrangeiro. O que é isso? É aquela pessoa jurídica que é brasileira, mas que a maioria do capital está nas mãos de pessoas estrangeiras que residam ou tenham sede fora do país. Vamos entender melhor qual a divergência que existia nesse caso. Bom, o que é uma pessoa jurídica brasileira? Esse conceito está no artigo 1126 do Código Civil, que diz o seguinte,
que é aquela organizada em conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Ou seja, uma pessoa jurídica criada e organizada conforme as leis brasileiras e que tenha a sede de sua administração aqui no Brasil, essa pessoa jurídica é uma pessoa jurídica brasileira, ainda que, mesmo que a maioria do seu capital esteja nas mãos de pessoas estrangeiras que residam ou tenham sede fora do país. Ora, se a maioria do capital é estrangeiro, admitir que essas pessoas jurídicas brasileiras adquiram livremente imóveis rurais no Brasil é uma forma oblíqua de admitir que estrangeiros adquiram livremente imóveis rurais no Brasil. E esse não era o espírito da lei. Tanto é que o legislador, na Lei 5.709 de 71, já prevendo essa situação, o que ele fez? Ele equiparou essas pessoas jurídicas brasileiras com maioria de capital estrangeiro às pessoas jurídicas estrangeiras para fins de aplicação das limitações da Lei 5.709 de 71. Isso está no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 de 71. O que o legislador entendeu? Que essas pessoas jurídicas brasileiras, mas com maioria de capital estrangeiro, também não poderiam adquirir livremente imóveis rurais no Brasil. Bom, esse entendimento ele perdurou durante anos, até que, com a Constituição Federal de 88, começaram a surgir outras interpretações. Começaram a surgir interpretações de que esse artigo, que comparava as duas pessoas jurídicas, ele não havia sido recepcionado pela Constituição Federal de 88. A AGU, Advocacia Geral da União, em 1994, elaborou um parecer nesse sentido. Para quem quiser ler o parecer, é o parecer LA-4 de 1994. Esse parecer ele não foi aprovado pelo presidente da República à época e nem foi publicado no Diário Oficial. Então, ele não adquiriu um caráter normativo. Mas ele já trouxe essa ideia de que esse dispositivo legal não havia sido recepcionado pela Constituição Federal. Sempre que a gente ouve falar dessa matéria também, dos pareceres da AGU, a gente também nunca sabe exatamente o que tem nesses pareceres. Eu vou tentar resumir para vocês o que tem nesses pareceres. Esse parecer de 1994, esse LA-4, ele disse o seguinte, eu vou tentar resumir. Ele disse que esse parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 de 71, ele não havia sido recepcionado pela Constituição Federal de 88 por confrontar diretamente com o artigo 171 da Constituição Federal. E o que dizia esse artigo 171 da Constituição Federal? Esse artigo 171, no inciso 1, ele trazia o conceito de empresa brasileira. E no inciso 2 desse artigo 171, vinha o conceito de empresa de capital nacional. E esse artigo trazia vantagens para essa empresa de capital nacional, mas não estipulava qualquer restrição para a empresa de capital estrangeiro. Então, o que a AGU entendeu? Eles entenderam o seguinte, que preenchidos os requisitos constantes da Constituição Federal para ser empresa brasileira, seja a maioria do capital brasileiro ou estrangeiro, qualquer restrição de direito a essas pessoas jurídicas só poderia vir expresso na própria Constituição Federal, o que não ocorreu. A Constituição Federal não trouxe qualquer restrição de direitos às pessoas jurídicas brasileiras com capital estrangeiro. Ela apenas trouxe vantagens para a empresa brasileira de capital nacional. Então, eles entenderam que aquele artigo da Lei 5.709 que igualava a pessoa brasileira com maioria de capital estrangeiro à pessoa jurídica estrangeira para fins de aplicação das limitações daquela lei não havia sido recepcionado pela Constituição Federal. Bom, em 1995,
veio a emenda constitucional número 6 de 1995 e revogou esse artigo 171 da Constituição Federal. E então a AGU foi instada a se manifestar. Porque assim, vamos recapitular aqui. A AGU tinha dito o seguinte, que o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 de 71 não havia sido recepcionado por se chocar com o artigo 171 da Constituição Federal. E essa emenda constitucional 6 de 1995, ela revogou o artigo 171. E agora, o que a AGU passou a entender? Aí a AGU deu um novo parecer, que foi o parecer GQ-181 de 1998, e ela disse o seguinte, que o fato do artigo 171 da Constituição Federal ter sido revogado, essa revogação pura e simples não tem o condão de repristinar a norma não recepcionada, que era o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 de 71. E muito pelo contrário, eles entenderam que a main legis dessa revogação foi exatamente justamente permitir tratamento igualitário de capitais. A revogação desse artigo 171, disse a AGU, foi justamente para acabar com qualquer tratamento diferenciado entre uma empresa brasileira de capital nacional e uma empresa brasileira de capital estrangeiro. Bom, esse parecer ele foi aprovado pelo presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, e foi publicado no Diário Oficial em janeiro de 1999. Então, a partir de janeiro de 1999, qualquer estrangeiro que quisesse adquirir imóvel rural livremente no Brasil, bastava constituir uma pessoa jurídica brasileira. O que, como a gente já viu, não era muito difícil, porque bastava o quê? Constituir uma pessoa jurídica de acordo com as leis brasileiras e ter a sede da administração dessa pessoa jurídica aqui no Brasil. E assim foi de 1999 até 2010, quando a AGU mudou o posicionamento. Então, assim, entre 1999 e 2010, estrangeiros, através de uma pessoa jurídica brasileira, puderam adquirir livremente imóveis rurais no Brasil. Em 2008, a AGU deu um novo parecer mudando de opinião. Esse parecer é o número 1 de 2008. Nesse parecer, a AGU entendeu que o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 havia sido, sim, recepcionado pela Constituição Federal de 88 em virtude de vários dispositivos constitucionais. Por exemplo, o artigo 1º, inciso 1, que traz a soberania como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, o artigo 4, inciso 1, que diz que o Brasil nas relações internacionais rege-se pelo princípio da independência nacional, enfim, mais um monte de dispositivo constitucional. A AGU mudou de opinião e disse que sim, que aquele artigo foi recepcionado pela Constituição Federal. Esse parecer, ele também foi aprovado pelo presidente da República à época, Luiz Inácio Lula da Silva, e foi publicado no Diário Oficial em agosto de 2010. Então, desde agosto de 2010, essa é a posição que prevalece. Isso agora é pacífico, de que o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 continua em pleno vigor, tendo sim sido recepcionado pela Constituição Federal. Inclusive, esse posicionamento já foi confirmado pelo STF. O STF entendeu que sim, que esse dispositivo foi recepcionado na medida cautelar na ação civil originária 2463 do Distrito Federal em 1/9 de 2016. Inclusive, o STF, nessa decisão, ele diz que a utilização da pessoa jurídica brasileira para aquisição de imóvel rural por estrangeiros é uma burla à lei. O STF disse isso na decisão. Agora, como a mudança de interpretação ela não tem efeitos retroativos, essas aquisições que foram feitas livremente através da pessoa jurídica brasileira entre 1999 e 2010, essas aquisições elas são válidas, elas foram regulares de acordo com a interpretação da época, agora elas devem ser computadas
para efeito de controle de aquisições futuras de imóveis rurais por estrangeiros. Porque existe esse limite, eu vou falar na próxima aula para vocês, mas é que a soma das áreas rurais pertencentes a estrangeiros no mesmo município não pode ultrapassar 25% da superfície desse município. Então, essas aquisições que foram regulares, de acordo com a interpretação da época, elas vão ser computadas para efeitos de controle desse percentual do município no futuro. Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês na segunda aula sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiros, e na próxima aula a gente vai trazer mais questões para vocês.